Você sabe exatamente como deve ser a sua refeição anterior aos seus treinos? Que alimentos são recomendados para garantir a qualidade dos treinos? Fica comigo que nesse vídeo vamos falar tudo o que você deve saber sobre a refeição pré-treino. Para falar sobre esses assuntos, estamos recebendo aqui um convidado especial, o nutricionista especialista em nutrição esportiva, André Pellegrini. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Quero muito agradecer a sua presença. Muito obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer estar aqui fazendo parte do canal da Biotreino. É um canal que eu acompanho, vejo só crescer, só bons comentários, só bons likes. E eu quero muito poder contribuir dentro dessa área de nutrição. Legal, André. A gente recebe aqui constantemente muitas dúvidas dos nossos internautas sobre a refeição pré-treino, por exemplo. Mas em primeiro lugar, eu queria que você falasse um pouco mais da importância dessa refeição. Bruno, eu quero destacar dois aspectos principais do porquê que a gente precisa se alimentar adequadamente no pré-treino. Iniciar um treino em jejum não é o mais adequado. O teu corpo precisa de energia. Então, dois são esses aspectos, como eu disse. Garantir o fornecimento de energia. Começar em jejum não é a forma mais adequada, e melhorar as reservas de carboidrato que a gente tem para contração muscular. Se a gente vai fazer um treino bem feito, um treino intenso, não dá para a gente trabalhar sem o uso de carboidrato como fonte de energia. E os nossos estoques são baixos, principalmente para quem treina de manhã. Treinou de manhã, você está a noite inteira sem se alimentar. Então a gente precisa se preocupar com pré-treino, para iniciar esse treino adequado em termos nutricionais. E aí vem a parte da biotreino, fazer o treino bem elaborado para usar o que a nutrição já proporcionou em função do desenvolvimento dos nossos atletas. André, falando em jejum, muita gente faz uso dessa prática. E o que você recomendaria a respeito desse assunto? O jejum ele tem uma vantagem que é a seguinte: se a gente fica mais horas sem se alimentar, o corpo tem mais habilidade para usar gordura como fonte de energia. Só que para usar gordura como fonte de energia não é um processo fácil para o corpo. Ele precisa de diversas reações metabólicas até produzir a energia. Então é um processo lento. Teu corpo não fica rápido, teu corpo não fica forte, você não consegue uma contração muscular vigorosa, principalmente se o treino for se estender um pouquinho mais. Então, começar o treino em jejum, ele é interessante para favorecer o uso de gordura durante o exercício. Só que como a gordura não é uma fonte confiável para exercício mais intenso, principalmente a musculação, principalmente os tiros que a gente costuma dar na esteira, na bicicleta, então precisamos nos alimentar adequadamente e de preferência que essa alimentação pré-treino tenha carboidratos. Perfeito, André. Mas como que deve ser essa refeição na prática? Temos diversas diretrizes para seguir na hora de se preocupar com um atleta. Um atleta ou um praticante de atividade física, todos eles vão ser beneficiados pela nutrição esportiva. Então, essas diretrizes, elas são coordenadas por órgãos internacionais, incluindo o Comitê Olímpico Internacional, American College of Sports Medicine, International Sports Science Institute. Então, são órgãos que pegaram as pesquisas no mundo todo envolvendo a área de nutrição esportiva e criaram as diretrizes para que a gente seguisse. Essas diretrizes recomendam o seguinte: 2 a 3 horas antes do exercício, uma refeição um pouco maior. E 45 minutos antes, uma nova refeição para completar essa primeira que era mais distante. E quanto aos tipos de alimentos que devem ser ingeridos nessas refeições de 2 a 3 horas antes do treino? Essa primeira refeição, ela precisa ser uma refeição mais balanceada. Então ela tem que envolver os principais grupos de alimentos. Então tem que envolver os vegetais, então uma salada com folhas, com legumes ou cozidos, né? Tem que envolver também fontes de carboidrato, arroz, batata, massa, lentilha, feijão. E tem que envolver também as proteínas, de preferência proteínas magras. Então a gente vai colocar um peito de frango, vai colocar peixe, são alimentos interessantes para ter 2 a 3 horas antes. Mas André, as pessoas querem saber também em relação às quantidades desses alimentos que você está recomendando. Como saber qual a quantidade adequada para essa refeição? Claro, mas aí é que é o pulo do gato. E aí é o segredo que está na mão de cada nutricionista que vocês tiverem confiança.
Então, ele vai ter que se preocupar com 4 a 6 gramas de carboidrato nessa refeição, 2 a 3 horas antes. Agora, quais os tipos de carboidrato, quais as fontes de carboidrato ou de proteína, isso depende do nutricionista que vocês conversarem. Então, não dá pra gente entrar em tantos detalhes aqui no nosso vídeo, porque vai deixar o nosso internauta ainda mais perdido. É uma questão individual, né? É uma questão individual e é uma questão de também preferências. O que você gosta, o que você não gosta no teu prato. E não simplesmente uma fórmula mágica que você recebeu no papel e pronto. André, ainda nessa refeição de 2 a 3 horas antes, você destacou a importância dos carboidratos. E muitas pessoas têm dúvidas quanto a esses tipos de carboidratos. É importante, queria ouvir um pouco você falar sobre a diferença dos carboidratos, que existem diferenças nesses tipos de carboidratos. Tem sim, Bruno, tem sim. Uma questão extremamente importante de se preocupar é a velocidade de absorção desse carboidrato. Se a absorção ela é mais rápida, você vai ter uma melhor recuperação dos seus estoques energéticos, melhor recuperação muscular. Entretanto, se a absorção for muito rápida, pode ser que você comece com falta de energia a esse teu treino. Por isso que essa refeição ela não pode ser muito próxima do treino. Ela tem que ser mais distante. Mas, pensando então nessa questão de velocidade de absorção dos carboidratos, entra um termo que já está sendo muito usual atualmente, que é o índice glicêmico. Então, o que é índice glicêmico? Quando a gente consome um alimento, esse alimento é digerido, parte desse alimento vira açúcar no nosso sangue. E a velocidade com que esse alimento vira açúcar no nosso sangue é que é o índice glicêmico. Se é uma velocidade mais alta, índice glicêmico alto. Se é uma velocidade mais baixa, índice glicêmico baixo. Então, nessas 2 a 3 horas antes, o mais importante se preocupar é alto índice glicêmico. Por quê? Porque vai dar tempo do carboidrato ser absorvido e os níveis do sangue desse carboidrato, desse açúcar, voltarem ao normal. Então, a gente já estocou esse carboidrato que foi ingerido, e ele volta a estabilizar antes do treino. Então a gente não vai ter nenhuma surpresa para o início do treino de repente estar com falta de açúcar no sangue por conta dessas oscilações todas. Exemplos interessantes, né? Eu acho que os nossos internautas vão gostar de ter exemplos, é alto índice glicêmico, então 2 a 3 horas antes. O que a gente pode dar preferência? A gente pode dar preferência para banana, arroz, batata, macarrão. Portanto, a gente tem que evitar, nesse momento, os de baixo índice glicêmico. Então, a gente tem de baixo índice glicêmico feijão, lentilha, maçã, pera. Esses a gente evitaria neste momento. Perfeito, André. E na refeição mais próxima do treino, aquela que deve acontecer aproximadamente 45 minutos antes do treinamento? Essa segunda etapa, ela visa complementar os estoques que foram recuperados com a refeição de 2 a 3 horas antes e garantir que a gente vai começar o melhor possível esse treino. Se a gente colocar um monte de carne nessa refeição 45 minutos antes, o que vai acontecer com o nosso corpo? Vai ficar mais rápido? Vai ficar mais devagar? Fica pesado, né? A digestão é pesada, é difícil. Claro. Então a gente tem que ter um consumo pequeno de proteína nessa refeição, um consumo de carboidrato nessa refeição para garantir o finalzinho daquele estoque de carboidrato que a gente precisa. Só que nesse momento, como já está bem pertinho do treino, já não pode ser carboidrato de alto índice glicêmico. Tem que ser de índice glicêmico mais baixo. Aí é que entram alguns alimentos, como eu já mencionei antes, e entram alguns suplementos também. Então hoje em dia a gente tem carboidrato de baixo índice glicêmico na forma da palatinose, na forma do oximase, que é muito fácil da gente conseguir, qualquer loja tem, basta ter a orientação nutricional adequada para saber quantidades e começar o teu treino lindo, maravilhoso. São os famosos pré-treinos aí que vem no mercado, né? Exatamente. Inclusive já tem pré-treinos que vem o carboidrato de baixo índice glicêmico junto com um pouco de proteína de absorção rápida. Então você não precisaria se preocupar com essa refeição antes, já está pronto. Agora, cuidado para não confundir os pré-treinos, que são aqueles pré-treinos com estimulantes, com ervas, com cafeína, com efedrina. Esses não têm uma recomendação adequada, não têm diretrizes por esses órgãos internacionais que comprovam principalmente a questão de segurança. Então, aqui na Biotreino, a gente quer a tua segurança. Treino bem orientado, nutrição bem orientada.
Legal, André. Esse então seria o modelo ideal, né, para estar fazendo uma refeição pré-treino, as duas refeições pré-treino. Mas a gente recebe constantemente aqui de internautas que têm muitas dúvidas porque treinam muito cedo, acordam cedo para ir treinar e fica quase que na prática é impossível de realizar essa refeição maior 2 a 3 horas antes. Qual a sua recomendação para esses casos especificamente? Muitas vezes até a refeição 45 minutos fica complicada. Ele acorda às 5h30 da manhã para treinar às 6, não tem nem 45 minutos para fazer essa refeição. Vai comendo uma banana no caminho, né? Só que banana é alto índice glicêmico, lembra? Tem que ser índice glicêmico mais baixo. Então é o seguinte, nesses casos a gente já pode começar a se preocupar com a refeição noturna. Então antes de dormir, primeiro, a gente não vai comer 2 frutas e dormir. O jantar ser 2 frutas. Porque o que vai acontecer? No dia seguinte não vai ter estoque nenhum. Vai acordar morrendo de fome. E não pode comer muito no pré-treino, porque vai ficar pesado. Então, e também não pode, o outro lado, comer 5 fatias de pizza à noite e querer dormir e achar que vai estar tudo lindo, maravilhoso pro dia seguinte. Não, você também vai acordar pesado, a digestão é lenta. Então, fez uma refeição adequada à noite, vai acordar minutos antes, 10, 15 minutos antes. Aquele pré-treino que eu mencionei, de carboidrato de baixo índice glicêmico junto com um pouco de proteína, dá adequadamente em termos de digestão e fornecimento de energia para o teu treino. A recomendação é 45 minutos antes, mas se não for possível, a gente pode diminuir um pouquinho a quantidade desse pré-treino e colocar mais perto do treino. Acabou, resolvido o problema. Tá vendo, pessoal? Porque essas questões são totalmente individuais, é por isso que é recomendado que você tenha um nutricionista para te orientar, porque cada caso é um caso. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a presença do André Pellegrini, que veio esclarecer essas questões sobre pré-treino aqui no nosso canal. André, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi um prazer, espero vê-los em breve. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like. Pode comentar à vontade. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar as novidades do mundo fitness. E se você quer receber um acompanhamento eficiente para potencializar os seus treinos e acelerar os seus resultados, clique aqui. Ou então acesse a nossa página em www.biotreino.com.br.